Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 18 de junho de 2025. Eu sou o Rodrigo Oliveira e hoje é pré-feriado, super quarta, decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil, né? Decisões diferentes, né? A gente tem tido isso durante um bom tempo, mas podem ser iguais, né? Já explico para vocês. E também um dia que está marcando aí a semana de derrotas para o governo no Congresso Nacional, que continua pressionando aí o governo por, a verdade é por liberação de emendas mesmo, né? Mas assim, a gente pode dizer que o efeito colateral disso é uma pressão por uma visão fiscal diferente. Embora ontem, na derrubada dos vetos, né, o Congresso tenha conseguido aumentar os gastos aí do governo, né, com a derrubada dos vetos ali das eólicas offshore, com algumas compras que podem aumentar também o custo da energia elétrica para o brasileiro, mas tem coisas ainda para sair. O Randolfo Rodrigues, líder do governo no Senado, disse que o governo prepara uma MP para que não haja impacto nas contas de energia elétrica. Vamos esperar mais um pouquinho, mas o que tudo isso está mostrando no fim das contas é que você tem aí um governo que está sem força dentro do Congresso Nacional, seja qual for o motivo, né? De qualquer maneira, o mercado não acredita no tema mais importante para a gente aqui, que é aquela derrubada do decreto do IOF, porque vê isso como, eu tenho visto aqui também, como pressão do Congresso Nacional por liberação de emendas, né? Então isso não deve ir muito longe. Ainda acredito numa decisão meio negociada, você muda um pouquinho o decreto do IOF, aí o Congresso não sai tão mal, mas mesmo assim continua e libera as emendas, e aí as coisas vão andando, vamos discutindo aí a MP que de certa forma compensa aí a perda dessa arrecadação esperada com o IOF, né? Todas essas 2 semanas que a gente vai ter aí, essa semana que vem, em que isso não vai ser votado, vai deixar aí um espaço para que as negociações prossigam e o Congresso consiga achar melhores termos aí para esse decreto do IOF com o governo, tá? Mas o mais relevante para a gente aqui mesmo hoje, na sexta-feira a gente pode falar um pouco mais sobre essas coisas do Legislativo. Não acho que elas influenciam tanto nesse momento para a gente, mas o mais importante para a gente agora, nesse momento aqui, é a decisão dos juros, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, né? Eu vou começar pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, às 3h30 mais ou menos, às 3 horas, sai a decisão do FOMC, que é o Copom americano, né? O Comitê de Política Monetária americano, por assim dizer, lá do Fed, e 99,9% do mundo acredita que os juros vão ficar onde estão, que é nesse limite entre 4,25 e 4,50 ao ano lá nos Estados Unidos. Então, qual é a expectativa sobre isso? A expectativa é sobre a fala do Jerome Powell e também sobre o dot plot, que é aquele gráfico de pontos que indica algumas previsões ou algumas visões aí dos membros do Fed, né? No dot plot passado, que foi divulgado em março, você tinha aí a expectativa de 2 cortes, né? A precificação de 2 cortes na taxa de juros pelos membros do Fed, e a expectativa é saber se isso mudou de alguma forma, embora a grande maioria aí das pessoas acreditem que não, que o Fed continua olhando para a taxa de juros básica americana com 2 cortes ainda previstos para o final deste ano, né? E aí a gente chega no nosso métier aqui. O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil tem hoje o 2º dia de reunião, e às 18h30 deve divulgar aí a nova taxa Selic, que pode ser a atual taxa Selic, né? O mercado está chegando para esse momento com aquelas apostas nas opções de Copom da B3 com 60-40, né? 60% de chances aí, digamos,
de uma alta de 0,25% e 40% de uma manutenção. Na verdade, todo mundo aí em dúvida, né? Dividido, né? O mercado dividido sobre essa decisão. Você pega aí, teve uma pesquisa pré-Copom da XP com gestores e economistas e indicava ali 53% de probabilidade de manutenção e 47% de probabilidade de aumento na taxa de juros em 0,25 ponto percentual. E aí você tem duas coisas importantes aqui, e lembrando por que a Selic é tão importante, porque tudo parte desse piso, né? Ela não é a taxa básica de juros à toa, né? Então você imagina que todas as remunerações que você tem que receber partem desse piso. Quem me acompanha há mais tempo já ouviu isso algumas vezes, mas tem muita gente nova chegando, então vou explicar isso mais uma vez e vou continuar explicando, porque esse é um conceito que tem que estar muito bem sedimentado na cabeça das pessoas. Você imagina o seguinte: você pode emprestar dinheiro para o governo, que é o dinheiro sem risco de crédito, porque o governo não tem como defaultar essa dívida, porque ele imprime o dinheiro, então ele vai pagar você, aconteça o que acontecer, porque ele tem uma máquina de impressão. Isso gera inflação, aí é outra discussão. Mas então você considera essa taxa a taxa livre de risco, né, para o brasileiro. Então, para você correr risco, você tem que receber alguma coisa acima de 14,75% neste exato momento. Então, por isso que a taxa Selic é tão importante. Então, para eu emprestar dinheiro para um CDB de banco, eu não devia aceitar nada abaixo de 100%, a não ser que tenha alguma facilidade ali de liquidez ou alguma vantagem que eu ganho no banco ou alguma outra coisa. Então, 100% deveria ser meu ponto, né, do CDI, deveria ser meu ponto mínimo, porque eu posso emprestar para o governo com liquidez praticamente diária, né? Se eu pedir até meio-dia o resgate, eu recebo no mesmo dia lá do Tesouro Selic, e recebo aí 100% da Selic, que é 10 pontos base acima do CDI. Então, para eu estar na bolsa, eu preciso que a minha perspectiva de retorno seja mais alta que 14,75% ao ano e não um pouco, né? Porque eu estou correndo riscos muito mais altos na bolsa de valores. Então, eu tenho que esperar aí, não sei, aí cada um vai fazer a sua conta, mas 15, 16, 17, 20, 30% de retorno para poder correr o risco de não estar ali sentadinho, tranquilo, dormindo, como é que se diz, como um bebê toda noite, colocando meu dinheiro lá no Tesouro Selic e deixando ele render 14,75% ao ano. Então, por isso que essa taxa é tão importante. A expectativa é que o Copom, que o mercado está chegando dividido, e talvez o próprio Comitê de Política Monetária tenha votos divididos. É comum nessas mudanças de direção da Selic que você tenha divergências dentro do Comitê de Política Monetária, mas você tem um problema que é a falta de confiança, né, que parte do mercado ainda nutre com o Comitê de Política Monetária com maioria indicada pelo presidente Lula, apesar de terem mantido aí aqueles 2 aumentos de 0,5 ponto percentual na Selic, né? Então, tem essa expectativa sobre como vai ser o comunicado e como vai ser a decisão. Aumentar 0,25 ou manter, na prática, tem muito pouco efeito, né? É saber se o Banco Central vai utilizar isso para tentar comprar credibilidade junto ao mercado, né? Então é isso que todo mundo está prestando atenção. Nas apostas aí, no que o pessoal tem dito sobre o que esperar do comunicado, todo mundo espera um comunicado muito duro, seja qual for a decisão, para mostrar que a gente pode ter dado uma pausa nos juros agora, mas que o Banco Central está disposto a aumentar o juro caso a situação mude, caso o Banco Central entenda isso como necessário, né? Então, todo mundo de olho aí no comunicado do Copom às 18h30, 18h30 e poucos, como normalmente o Banco Central aí divulga. Para quem é assinante lá do esquinasucupira.substack.com, eu faço um videozinho no fim do dia, assim que o Banco Central liberar
o comunicado, eu produzo um vídeo que fica disponível para todo mundo que é assinante, chega no e-mail aí do nosso assinante pago, né? Porque tem um assinante gratuito que recebe tudo que é gratuito, mas não recebe vai receber um aviso, mas não recebe acesso a esse vídeo, tá? De qualquer maneira, na sexta-feira, 7h30, nós vamos ter nossa live do Esquina Sucupira lá no YouTube. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, vamos falar sobre o dot plot, vamos mostrar para vocês o dot plot lá nos Estados Unidos e vamos falar também, obviamente, muito sobre essa decisão do Copom, tá bom? Além disso, né, outra coisa que continua no radar são aquela ameaça do Trump, né? O Trump fez uma ameaça ao Irã ontem e deixou todo mundo meio preocupado de que os Estados Unidos vai entrar em guerra. Vocês vão lembrar que eu citei aqui um estudo, acho que da Goldman, não lembro, de uma instituição financeira americana que prevê o petróleo acima de $100 o barril, né, do tipo Brent, e podendo chegar a $130 caso os Estados Unidos entre no conflito, né? Ou caso o Irã resolva impedir ali a passagem de navios e a utilização do Estreito de Hormuz, que hoje responde, né, por 34% da passagem de todo o petróleo negociado no planeta, no mundo, né, no planeta. E isso, algumas pessoas acreditam que o Irã não faria isso porque isso empurraria os Estados Unidos para a guerra, mas o Trump ontem, naquele tweet lá no Truth Social, que é a rede social dele próprio, disse que o Irã tem que se render incondicionalmente, né? Deve ter uma rendição incondicional e que ele não pode desenvolver a arma atômica. Chegou a fazer uma ameaça direta ao líder supremo iraniano lá, esqueci o nome dele agora, mas chegou a fazer uma ameaça direta dizendo que os Estados Unidos sabem onde ele está e que ele não está protegido, mas que por enquanto ninguém vai matar ele. Mas de qualquer maneira, a paciência do Donald Trump, segundo ele próprio, está acabando, né? Então, ontem teve várias ameaças também do Irã, de que ontem seria uma noite para se lembrar por séculos, etc. e tal, né? Isso circulou nas redes, mas no fim das contas foi mais um dia de míssil para cá, míssil para lá, de Israel e Irã, e durante o dia o petróleo disparou bastante, ultrapassando ali aquela marca dos $75 o barril. Agora, nesse momento, petróleo 76,65, né, um pouquinho, 0,50 de queda, e os futuros de S&P e Nasdaq praticamente estáveis. S&P chegou a ficar negativo agora há pouco, está em 0,00 nesse momento que eu estou olhando para a minha tela aqui, e Nasdaq em 0,05% positivo. O Ibovespa ontem caiu só 0,30, apesar do mau humor internacional, principalmente com a guerra, segurando, né, assim, um dos principais componentes aí a segurar uma queda maior foi a nossa querida Petrobras, foi a maior alta de ontem, com 2,95% para o papel ordinário e 2,25% para o papel preferencial. Isso acabou segurando aí, contrapondo a queda da Vale, né? A Vale ontem caiu, foi uma das maiores quedas, a segunda maior queda do Ibovespa, corrigindo um pouco aquela alta com o minério de ferro, caiu 4,50 ontem e o Ibov fechou em menos 0,30% no dia de ontem, 138.840 pontos. O dólar ficou ali naquela casa dos 5,48, 5,49, chegou a bater 5,50 durante o dia, mas depois voltou para 5,49 e tem se mantido aí nesse novo patamar, né? Enquanto isso, o ouro continua sua escalada aí para novos recordes, né? Ainda não chegou lá, mas está em 3.384, chegou a bater 3.396 na madrugada de hoje e tem sido o lugar para onde o dinheiro está indo, né? Ou vai para o dólar. Ontem o dólar chegou a andar um pouquinho, mas os bancos centrais estão todos procurando mais ouro para compor as reservas mais do que dólar, porque ficou essa dúvida sobre o dólar, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, a gente se fala
na sexta-feira, né? Bons negócios a todos nessa quarta-feira. Lembrem-se, é véspera de feriado, é possível que o mercado aqui adote um pouco mais de cautela, porque tem essas decisões de juros também, tem um pouco desse mau humor no Congresso Nacional com o governo, isso sempre atrapalha os negócios, e tem também um aumento aí da temperatura nesse conflito Israel-Irã. Então hoje deve ser um dia também que não vai ser muito fácil nos mercados nacionais. Beleza? Enquanto isso, né, vamos esperando a decisão aí do Copom. Bom feriado para todos amanhã, nessa quinta-feira. Lembrando que na sexta-feira, 7h30 da manhã, a gente volta com o nosso Esquina Sucupira em live lá no YouTube, beleza? Não me abandonem, hein, nesse diazinho imprensado aí entre o feriado e o fim de semana. A gente se vê na sexta, se tudo der certo. Até lá, avante Sucupira! Acorda, Sucupira!